Oi, gente, tudo bem? O tema da aula de hoje é Lei de Gauss, tá? Na verdade, eu vou dividir essa aula em 3 aulas, porque é um assunto relativamente extenso e para cada aula não ficar extensa, eu acabei fragmentando em 3 aulas. A Lei de Gauss é uma lei muito importante, tá? Que ela permite você calcular distribuições de campo elétrico em certas situações de simetria e nas quais, se você usasse simplesmente a lei de Coulomb, ou aquela expressão para campo elétrico que nós vimos, 1 sobre 4πε0, Q sobre R2 vetor R, ficaria muito complicado de resolver, você teria que usar ferramentas de cálculo bem avançadas, e aí a lei de Gauss ela vem para resolver isso. Mas antes de eu falar da lei de Gauss especificamente, vamos se preocupar com um dos lados da lei de Gauss, que é o lado esquerdo da expressão da lei de Gauss, que é a parte de fluxo elétrico, tá? O que é fluxo elétrico? Vocês já estudaram fluxo, quando vocês estudaram fluidodinâmica, aquela parte lá de vazão, equação de Bernoulli. Vocês devem lembrar que a vazão, né, que é medida numa secção transversal de uma tubulação, por exemplo, onde você tem um fluido passando, ela pode ser calculada como área, o produto da área, vezes a velocidade de escoamento do fluido. Então, para um campo de velocidades, o fluxo de velocidades é a vazão. Veja que é o produto da área vezes o vetor lá, velocidade, que é v. Tá? A mesma ideia, a mesma lógica vale para campo elétrico. Ou seja, nós também podemos calcular o fluxo, né, de um campo elétrico em uma superfície qualquer. E aí olha para essa figura aqui. Imagina uma superfície de área A, onde a gente quer calcular o fluxo elétrico através dessa superfície, tá? Usando a expressão simples, esse fluxo, que a gente normalmente usa a letra grega φ maiúscula, né? Estou colocando essa só para dizer que é o fluxo elétrico, porque vocês vão ver lá no final desse curso de eletromagnetismo que também existe o fluxo magnético também, tá? Uma forma similar ao fluxo elétrico, mas não vamos se preocupar com isso agora. Então, imagine um fluxo elétrico que é definido por campo vezes a área. Né? O módulo desse fluxo elétrico é campo vezes a área. Nessa situação, ele é isso. É vezes A. Unidade de campo é Newton por Coulomb, de área é metro quadrado. Então, a unidade seria Newton metro quadrado por Coulomb no SI. Vejam que essa área está sendo atravessada, né, por essas linhas de campo, tá? Então, você imagina aqui, né, uma área qualquer, um pedaço de papel, sei lá. Você imagina essa área e ela está sendo atravessada por essas linhas de campo, né? Essa figura assim, ó. O campo está vindo de um lado, no caso desse lado aqui, ó, e atravessando ela. A questão é, o que acontece se a gente gira um pouco essa área? Ou seja, as linhas estavam aqui, se eu girar um pouco, será que esse fluxo nessa área vai ser igual? Não, não vai. Vai ser menor, né? Porque eu tenho menos linhas de campo agora atravessando essa área. Como é que a gente leva isso em consideração? Na verdade, essa expressão que eu coloquei aqui não é uma expressão completa para o fluxo, tá? O fluxo é definido assim, ó. E vezes A vezes o cosseno de θ, que é esse ângulo aqui. Vocês já viram isso antes, né? Isso aqui é um produto escalar. Então, produto escalar entre dois vetores, o vetor ADA, ou ΔA, que eu vou falar já nele, e o vetor E. O que significa isso? Que quando o ângulo for zero, e eu vou mostrar que ângulo é esse daqui a pouco, nessa figura é esse ângulo aqui, ó, imaginário desse plano que a gente defletiu, ele inclinou. Quando ele for zero, o cosseno de zero é 1, esse fluxo é máximo, esse caso aqui. E se eu pegar essa área e girar ela completamente assim, ó, para esse campo que está horizontal? Veja que nenhuma linha de campo vai atravessar mais essa área. Então, qual vai ser o fluxo desse campo elétrico nessa área? Zero, porque ela não está sendo atravessada mais por nenhuma linha de campo. E essa expressão prevê isso? Prevê, porque se essa área estiver totalmente na horizontal, esse ângulo aqui vai ser 90. E cosseno 90 é zero.
Ou seja, não existe fluxo se nenhuma parte da superfície é atravessada pelas linhas. Olha só, deixa eu puxar a minha carinha para cá agora. Se você, de forma discreta, sem se preocupar por enquanto com diferencial integral, definir agora um vetor ΔA, que é um vetor normal à superfície, está aqui a superfície, ele forma 90 graus com a superfície, vocês vão ver que esse ângulo θ entre o vetor ΔA e o campo elétrico é esse mesmo ângulo θ que a gente girou o plano. E aí, portanto, a gente pode definir esse fluxo agora em termos desse delta, né? Lembre-se aí em cálculo que o delta é a versão discreta para o d do diferencial, a derivada que é para funções contínuas, né? Então, esse ΔΦ, que seria o fluxo, seria o produto escalar do campo pelo vetor ΔA. Veja que quando eu falo em produto escalar, que está aqui, ó, eu já estou levando em conta que o módulo disso vai ser o módulo de E vezes o módulo de ΔA vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? E mais também, uma vez, lembrar que se isso é um produto escalar, isso resulta num escalar. Então, fluxo é uma grandeza escalar, não é vetorial, tá? Olha só, às vezes a gente vai ter que dividir a área numa área infinitesimal, ou imaginar ela como área infinitesimal. Vocês vão ver em alguns exemplos que a gente vai fazer. Então, nesse caso, o meu delta vira d de diferencial, né? Então, para eu generalizar, quem é esse vetor dA? É um vetor dA n, onde n é essa direção normal a essa superfície. Então, só para ficar claro, tá? Esse vetor dA é um vetor normal à superfície e também sempre para fora da superfície. Agora não tem muito sentido falar em para dentro ou para fora, mas numa superfície fechada, imaginária, que a gente vai falar disso na lei de Gauss, vai ter mais sentido para vocês. E aí eu posso expandir isso como uma integral. Esse fluxo vai ser a integral do produto escalar EDA. Eu troquei o delta pelo D. Esse símbolo é para dizer que isso é uma integral de superfície, né? Em cálculo, vocês estudaram isso, pode ser integral dupla, ou você pode simplesmente colocar esse símbolo e colocar uma integral de superfície, tá? E aí, ó, essa figura eu peguei lá do Halliday, e ela é bem interessante. Essas superfícies imaginárias, que a gente vai usar elas para medir o campo elétrico, são chamadas superfícies gaussianas. Eu vou falar mais dela na aula 3, tá? Porque por enquanto eu não estou falando da lei de Gauss especificamente, estou falando só de fluxo elétrico. Imagina que eu tenho essa superfície aqui em forma de, sei lá, um coração, tá? E ela está sendo atravessada por um campo elétrico, que são essas linhas aqui, essas setinhas. Como essa superfície é extremamente irregular, eu tenho que usar o cálculo para tentar resolver ela, né? Ou dividir essa superfície em pequenas superfícies planas, talvez, né? Infinitesimalmente planas. E aí, se eu fizer isso, ó, percebam que essa superfície 1 aqui, puxando o zoom para cá, ó, o campo está aqui para a direita, entrando nela, né? Essa setinha, mas o vetor dA ou ΔA, que é sempre para fora, como eu falei, está para cá. Como esse ângulo aqui é maior que 90, quando a gente fizer lá a expressão do fluxo, a expressão anterior aqui, ó, usar esse cosseno, né, cosseno de ângulos entre 90 e 180 são negativos. Então, esse fluxo vai dar um fluxo negativo. Significa dizer que o campo está entrando nessa área, mas a área, na verdade, o vetor dA está saindo. Nessa 2 aqui, ó, que está aqui embaixo, vejam que essa área está exatamente paralela a essas linhas de campo elétrico. É mais ou menos aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Você tem aqui uma superfície imaginária e aí, ó, você tem linhas que estão passando aqui. Essas linhas estão cortando, atravessando essa área para eu poder medir um fluxo elétrico aqui? Não, não estão. Então, esse fluxo é zero. Olha lá na figura, que é isso que está sendo dito aqui. Ó. Você tem o campo elétrico para a direita e o vetor ΔA perpendicular a esse vetor E. Quando eu for fazer o cosseno lá, vai dar zero, o fluxo é zero. E nessa área 3, que é essa área aqui, ó, o vetor campo elétrico está saindo e o vetor ΔA também. Esse ângulo aqui é menor que 90. O cosseno vai dar positivo
esse fluxo é positivo. Definindo aqui a expressão para o fluxo total, ó, como eu tenho várias áreas aqui, né, é uma soma infinitesimal, o fluxo elétrico nessa superfície inteira é o limite do somatório de todos os fluxos em cada arinha I, né, área 1, área 2, área 3, produto escalar, quando esse ΔA tende a zero, tá? Ou seja, significa que eu estou diminuindo essa área tanto que ela está virando uma área infinitesimal, bem pequenininha. Vocês já conhecem esse tipo de expressão lá do cálculo, né? Claro que eu posso representar isso como integral, que aí serve para funções contínuas também, né? Então, o fluxo total é essa integral de superfície, produto escalar é pelo dA, tá? Aí vamos agora tentar entender melhor essa questão de fluxo. Aí esse problema ele é bem interessante. Qual o fluxo elétrico total de um campo elétrico uniforme em uma superfície, por exemplo, cilíndrica, tá? Então vamos imaginar que tem um campo elétrico aqui, para a direita, uniforme, né? As linhas são paralelas e equidistantes, esse campo é uniforme, e eu quero medir o campo total nessa superfície imaginária. Por enquanto, não se preocupem. Ah, por que essa superfície? O que eu vou fazer com ela? Por enquanto, não se preocupem. Quando a gente chegar em lei de Gauss, vocês vão entender melhor. Por enquanto, vamos se preocupar em medir o fluxo elétrico nessa superfície, tá? Então, eu vou dar nome às faces aí desse cilindro, né? Então, essa face aqui circular é A, essa face da lateral aqui, que se eu esticar dá um retângulo, é C, e essa face aqui do lado esquerdo é B, tá? Então, os vetores dA são sempre saindo, né? Então, o vetor dA aqui na face A é para a direita, na face B é para a esquerda, e na face C é para baixo, ou para fora do quadro, ou para cima, né? Porque isso aqui é um cilindro, né? 3D. Então, se eu enrolo aqui, isso aqui numa forma cilíndrica, como está aí na figura, né? Coisa mais ou menos assim, ó. Os vetores dA, todos são saindo, né? Tem direção radial. E aí, ó, o fluxo total seria o fluxo na face A, mais o fluxo na face B, mais o fluxo na face C. Transformando-se em integrais, né? O integral de EDA seria integral de EDA de A, mais integral de EDA de B, mais integral de EDA de C. Deixa eu mover minha carinha para cá de novo. Ó, integral de EDA da face A, que é essa face aqui. O E constante, uniforme é a área também é uma área constante, que é a área dessa face aqui, seria πr quadrado, né? Vezes cosseno de zero. Por que zero? Vejam que o vetor dA e o vetor E são paralelos. Se são paralelos, o ângulo deles é zero, o cosseno de zero é 1. Então, isso aqui sai da integral, que é constante, da EA. Se eu tivesse o campo e tivesse a área, eu teria um número aí, né? Vamos para a face B agora. Integral de EDA da face B. EA, cosseno de 180. Por que cosseno de 180? Porque o campo está para a direita, como essa figura está mostrando, mas a área DA está para a esquerda. Ângulo de 180 graus, ângulo de meia volta. Cosseno de 180 menos 1. Esse fluxo daria menos EA. E na face C? Na face C, eu teria EDA, é constante, a constante é a cosseno de 90. A gente discutiu isso, né? Quando a face, né, mesmo sendo um cilindro, deixa eu enrolar aqui de novo esse papel rascunho que eu tenho aqui, mesmo sendo um cilindro, o campo está passando aqui. Então, nessa face aqui lateral do cilindro, nenhuma linha de campo está cortando para eu medir o fluxo aqui. Se eu esticar, dá um retângulo, né? Não faz diferença, está assim ou está esticado. Mas o fato é que as linhas estão passando aqui e nenhuma corta essa superfície. Então, não existe fluxo. A prova disso é que quando eu faço lá, ó, o cosseno de 90 é zero, isso aqui dá zero. E o fluxo total? Seria a soma de todo mundo. Daria EA menos EA mais zero. Isso aqui dá zero. Tudo isso aqui dá zero. Qual é a conclusão disso? É uma coisa muito importante para a gente interpretar agora. O fluxo total de um campo uniforme em uma superfície fechada é nulo, é zero. Tem sentido isso que eu estou falando? Tem. Por quê? Porque se esse campo é uniforme, todas as linhas de campo que estão entrando nessa superfície
seja lá qual forma ela tenha, também estão saindo gente. Porque esse campo é uniforme. Significa dizer que o fluxo líquido é zero. Vê que coisa interessante. Isso acontece para qualquer superfície? Sim. Num campo uniforme? Sim. E num campo não uniforme? Não, não acontece. Porque num campo uniforme, o fluxo que entra numa face pode ser diferente do fluxo que sai em outra face, já que ele não é uniforme. Mas se ele for uniforme, esse fluxo líquido é zero, tá? Vamos tentar entender melhor essa questão aí de fluxo elétrico, para a gente poder chegar na lei de Gauss, efetivamente, resolvendo um problema bem interessante que eu vou mostrar na próxima aula, tá? Então, clica aí e vão para a próxima aula que vocês vão entender melhor.